nesse percurso você perdeu a esposa por uma doença, Uhum. você disse que contou com essa rede de apoio. Como é que foi tudo isso, né? Nos conte essa trajetória familiar, a dificuldade, até porque, por exemplo, você casou de novo, então as pessoas pensam assim, uai, pastor não devia casar. Minha avó, por exemplo, quando o meu avô morreu, ela ficou 42 anos. Depois que ele morreu, eu disse, Viu, não, sozinho. ele disse, não pode. E quando ele morreu, ela tinha 40 e poucos anos ainda. Uhum. Então, tipo assim, em tese ainda era nova, né? Bom, eu acho que esse podcast vai ter umas 5 horas, né? Pode resumir um pouquinho? Não fale das Você viagens. quer me contar a história? Tu quer me contar a história toda? Ué? Mas hoje eu sou casado com a Claudinha, né? Um abraço, Claudinha, Manu. E temos a Manu, né? Que é fruto do meu casamento com a Claudinha. E nós temos o Rafael, né? E a Thaís, que é a minha norinha querida, né? Rafael hoje já casado, com 34 anos, né? E há 15 anos atrás, né? A minha primeira esposa, Liliane, né? Faleceu. E eu fiquei casado com a Liliane por 20 anos, né? Uau. Foram 20 anos de casamento. 20 anos de casamento. Eu casei um ano antes de formar, de ser ordenado pastor. Então, durante 20 anos, a nossa vida foi uma vida muito pastoral, né? E a Liliane tinha um problema cardíaco, assim, muito sério, muito complexo e tal. Então, os 20 anos foram 20 anos, assim... Lutando. Muita luta, né? Uau. Muito desafio. Mas muita alegria, muita coisa boa, sabe? A gente viveu muita coisa legal. E quando ela faleceu, né? Quando a gente fica viúva, a primeira coisa que a gente fala é nunca mais, né? Eu não quero mais casar. Não porque o casamento foi ruim, é porque a gente tem essa ideia, né? De que É eterno, né? é eterno, exatamente. E eu fiquei com essa cabeça, mas... Até conhecer a Claudinha. Não, aí tem um negócio cômico aqui, né? Que é até divertido, né? É que quando eu fiquei viúvo, eu tinha 44 anos, né? Então eu era muito novo, né? Eu tinha 44 Recebi anos. como elogio agora, hein? Eu tenho menos de 44, então eu tenho 40 anos, porque estamos novos, né? Eu tô com 22. Mas assim, 44 anos é muito novo, né? Sim. E aí... Mas eu não queria casar, não. Só que aconteceu uma coisa assim muito... Eu falo que foi pior do que o luto. Olha. Que foi o seguinte, um assédio das mulheres em cima de mim. Foi um negócio assim assustador. Polêmico. Pastor André foi assediado. Literalmente assédio sexual. Olha aí. Não do ato sexual, mas de pessoas do outro sexo. Vamos deixar isso claro, né? Isso, deixar claro. Mas foi assim um tempo super desafiador, sabe, para mim. Porque a gente sabe, né, que hoje em dia, nos últimos tempos, né, homens sérios, comprometidos com Deus, né? Mulher pode ser feio, não tem problema. Pode ser feio igual eu, não tem problema, não. Mas são mais rápidos. São raros. E aí, então assim, eu sofri um assédio assim muito forte, sabe? Muito forte mesmo. No começo eu era muito paçoca, né? Nem me tocava disso, nem percebia isso. Aí os meus filhos na fé falam assim, André, pelo amor de Deus, Você não percebeu aquela ali te dando moral. E eu, não, cara, larga de ser ruim, de ser maldade no seu coração e tal. Tá enxergando coisa demais. E não sei o quê. E aí, na hora que eu comecei a perceber isso, falei, Jesus amado, me livra disso. E aí eu fui para os pés de Jesus, falei, Senhor, e foi ficando ruim, sabe? Foi ficando difícil. Porque eu já não conseguia mais saber quem era realmente sincero, quem estava só querendo aproximar, sabe? Então foi muito difícil, porque como é que você pastoreia uma pessoa, sabe? Você não sabe se ela está com segundas intenções ali, né? Se ela está com segundas intenções ou não, entendeu? É muito difícil, né?
Então foi muito complicado. Eu falei para Deus, Senhor, se é isso que o Senhor tem para mim, então o Senhor me mostra a pessoa. Mas eu fiz um pedido para Deus. E Deus me atendeu esse pedido, né? Falei, Senhor, a única coisa que eu quero pedir, tipo assim, né? Se for possível, né? Se der. Um detalhe. Eu gostaria de me relacionar com alguém que eu nunca conheci. Sabe por quê? Justamente para não ter aquela história de conhecer. Não. Eu queria alguém que eu não conheci. E aí eu conheci a Claudinha, né? E assim, foi uma coisa muito interessante, né? Porque foi uma ligação, assim, muito rápida. Entendeu? E eu não tinha sentimento nenhum a princípio, né? Tava conhecendo ela lá. Mas rapidamente, vou resumir a história aqui, senão a gente não sai daqui hoje. E aí, rapidamente, a gente evoluiu para um namoro. E com 5 meses e meio, a gente já estava casado. 5 meses e meio. 5 meses e meio. Uau. E eu falava para a Claudinha, falava assim, olha, eu não sou mais adolescente e eu não vou ficar aqui namorando. 3 anos conhecendo. Não sei o que e jeito, tal. Já passei dessa fase. Tchau. O que eu quero saber e o que eu preciso saber de você é o quanto você é disposta a ouvir Deus. Se você é uma mulher que ouve Deus, é tudo que eu preciso. E eu vou te falar, aí, na nossa primeira conversa para falar sobre relacionamento, foi cômico, né? Ela conta isso para todo mundo, né? Que aí eu peguei ela, levei num restaurante italiano, uma cantina aqui em Goiânia, coisa mais linda e tal. E eu fiquei 2 horas falando mal de mim para ela. Metendo pau em mim, assim, para ela, né? E ela falou assim, que ficava olhando para mim como quem diz assim, o que esse cara tá falando? A gente saiu para ver se a gente vai ou não namorar e o cara tá falando mal dele, não tô entendendo. E falava mal de mim e falava da minha relação com a Liliane para ela, né? Ela falava assim, não tô entendendo. Só que aí no final, o meu objetivo era tirar da cabeça dela que era uma boa namorar comigo, né? Esse era o meu objetivo, né? E no final eu falei, bom, e aí, o que você quer? Ela, não, eu topo. Aí eu Depois travei. de tudo isso que você ouviu... Aí eu travei, né? Falei assim, como assim topa? Eu topo. Topa o quê? Namorar com você. Não, você não entendeu nada. Eu vou começar tudo de novo. Aí nós caímos na gargalhada, né? Porque eu falava assim, eu precisava que a pessoa que fosse ter uma relação comigo, que fosse me acompanhar, ela precisava, no mínimo, ser tão doida quanto eu. Um mínimo. Entendeu? Ou então assim, você não quis fazer uma propaganda falsa, né? Isso. Você chegou ali batendo na real. Falou, Batendo isso na real. aqui. Se quiser, a carcaça é essa. E aí, Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Entre aqui no nosso canal e confira todos os episódios.